E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender Sempre da terceira série do ensino médio, volume 2. Essa é a sequência 1. Se você não tem esse material impresso e precisa da versão digital, eu tenho o PDF no meu Drive, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, deixa seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos semelhantes. Leia o texto abaixo para responder as questões seguintes. Alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. Tomada ao pé da letra, essa afirmação é falsa. Eu gostaria de corrigi-la, acrescentando: a internet é um instrumento potencialmente democrático. Para fazer uma pesquisa navegando na web, precisamos saber como dominar os instrumentos do conhecimento. Em outras palavras, precisamos dispor de um privilégio cultural, que é ligado ao privilégio social. As escolas precisam da internet, mas a internet precisa de uma escola onde o ensino real acontece. A internet não apenas faz referência aos livros, mas pressupõe livros. A leitura fragmentada em palavras e frases isoladas do contexto integral sempre foi parte da leitura de cada um. Mas o livro é um instrumento que nos ensina a dominar a extraordinária velocidade da internet. Para ser capaz de usá-la, você precisa aprender a ler devagar. Não consigo imaginar que alguém possa aprender sozinho, sem modelos, a prática profundamente artificial da leitura lenta. Daí a internet pressupor não apenas os livros, mas também aqueles que ensinam a ler livros, ou seja, professores em carne e osso. 1. De que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação de que a internet é um instrumento democrático? Aqui, para comentar essa questão, eu grifei duas passagens, essa primeira e essa segunda, em que o autor vai falar o seguinte: para que alguém faça uma pesquisa na web, ela precisa dominar toda a tecnologia que envolve aquilo, né? E para isso, ela tem que ter um determinado privilégio cultural, né, que é ligado ao privilégio social, no sentido de ter tido bom acesso à educação, para que ela consiga lidar com essa tecnologia e saber utilizar a internet. Aí depois aqui ele fala também, né, que a internet precisa de uma escola onde o ensino real acontece, e faz referência aos livros, né, mas pressupõe livros, ou seja, associando a internet à questão ali da educação e a questão do acesso à educação, a livros, etc. Então vocês podem grifar esses trechos e aí também, como o espaço que ele dá para responder na questão é muito curtinho, vocês podem encurtar a resposta comentando apenas este primeiro trecho grifado, que começa em para e vai até privilégio social, e aí dizendo com as palavras de vocês que para que as pessoas dominem a internet, elas precisam ter acesso à educação, ter um privilégio cultural, um privilégio social, né? Que isso, por exemplo, é o principal argumento que ele utiliza para dizer que a internet não é democrática de fato, é só potencialmente democrática. 2. Explique por que a internet pressupõe professores em carne e osso e livros. Aqui onde eu grifei em verde, ele vai fazer o desenvolvimento, né, de como chegar a essa conclusão de que a internet pressupõe, né, professores em carne e osso. Então, o que ele fala? Que para que as pessoas dominem a velocidade, a internet, que é uma coisa muito rápida, muito veloz, elas precisam dominar os livros, elas precisam ser capazes de ler devagar, né, que ele coloca até entre aspas o que é ler devagar. Então, eles precisam dominar os livros, a leitura, a interpretação. E aí, para aprender essa leitura lenta, esse domínio dos livros, as pessoas têm que estar na escola e ter bons professores, na escola de verdade, na escola real. Então, elas não são capazes de aprender isso sozinhas, elas precisam de professores de carne e osso. Então, daí, como elas precisam de professores de carne e osso para aprender a ler com qualidade, a interpretar e a dominar os livros, e elas precisam dominar os livros para conseguir dominar a internet, por isso que é necessário que tenham os professores de carne e osso. Texto para a próxima questão. A arte de enganar, Frei Beto. Em seu livro Pernas pro Ar, Eduardo Galeano recorda que, na era vitoriana, era proibido mencionar calças na presença de uma jovem. Hoje em dia, diz ele, não cai bem utilizar certas expressões perante a opinião pública.
O capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado. Imperialismo se chama globalização. Suas vítimas se chamam países em via de desenvolvimento. Oportunismo se chama pragmatismo. Despedir sem indenização nem explicação se chama flexibilização laboral, etc. A lista é longa. Acrescenta os inúmeros preconceitos que carregamos. Ladrão é sonegador, lobista é consultor, fracasso é crise, especulação é derivativo, latifúndio é agronegócio, desmatamento é investimento rural, lavanderia de dinheiro escuso é paraíso fiscal, acumulação privada de riqueza é democracia, socialização de bens é ditadura, governar a favor da maioria é populismo, tortura é constrangimento ilegal, invasão é intervenção, peste é pandemia, magricela é anoréxica. Eufemismo é a arte de dizer uma coisa e acreditar que o público escuta ou lê outra. É um jeitinho de escamotear significados, de tentar encobrir verdades e realidades. Posso admitir que pertenço à terceira idade, embora esteja na cara, sou velho. Ora, poderia dizer que sou seminovo, como carros em revendedoras de veículos, todos velhos, mas o adjetivo seminovo os torna mais vendáveis. Coitadas das palavras, elas são distorcidas para que a realidade, escamoteada, permaneça como está. Não conseguem, contudo, escapar da luta de classes. Pobre é ladrão, rico é corrupto. Pobre é viciado, rico é dependente químico. Em suma, eufemismo é um truque semântico para tentar amenizar os fatos. 3. Frei Beto inicia seu texto com uma citação do escritor uruguaio Eduardo Galeano, recorrendo a recurso comum de argumentação. Esse recurso constitui um argumento de A. Comparação, B. Causalidade, C. Contestação, D. Autoridade e consenso. Quando a gente utiliza a palavra de alguém que é especialista em algo para argumentar sobre alguma coisa, a gente usa a autoridade dessa pessoa para provar que o nosso argumento tem valor. Por isso a gente chama esse tipo de argumento de autoridade. Então, letra D. 4. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é A. Esclarecer que a velhice é inevitável, B. Contar fatos sobre a arte de envelhecer, C. Defender a ideia de que a velhice é desagradável, D. Influenciar o leitor para que ele lute contra o envelhecimento e mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. A gente percebe, por essa introdução que ele fez antes de colocar o enunciado mesmo da questão, que o objetivo de Cícero, e a gente pode até destacar esse trechinho aqui no final, olha só, ler as palavras dele sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo, ou seja, aceitar de uma maneira mais bacana que todo mundo vai ficar velho, que todo mundo vai envelhecer. Então, o objetivo é mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Então, letra E. 5. O dia em que o peixe saiu de graça. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. A notícia, do ponto de vista de seus elementos constitutivos, A. Apresenta argumentos contrários à pesca ilegal, B. Tem um título que resume o conteúdo do texto, C. Informa sobre uma ação, a finalidade que motivou e o resultado dessa ação,
D. Dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação do IBAMA. E. Introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio ambiente. Aqui a gente vê que esse texto é uma notícia, né? O objetivo de uma notícia é sempre informar sobre algo. Consequentemente, não vai ter argumentos, não vai estar se dirigindo especificamente a alguém, dialogando com o leitor, nada. Vai estar sendo assim direto, objetivo, informando sobre algo, né? Com relação à questão do título, tem um título que resume o conteúdo do texto. Aqui a gente não vê o título, né? A gente vê só um fragmento ali da notícia e tal, mas não vê o título, não vê por completo, né? E aí, quando a gente foca na questão de qual é o objetivo da notícia, que é informar, né? Passar essas informações sobre o público, sobre algo, a gente tem que a correta é a letra C, né? Informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. 6. Proteção e autonomia. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considerando o texto constitucional e a visão que você tem sobre a educação de jovens e crianças, reflita sobre a seguinte pergunta: como os pais e os educadores podem dosar o cuidado com as crianças e os adolescentes sem impedir que eles conquistem, aos poucos, a maturidade e a autonomia necessárias à vida em sociedade? Procure responder à questão proposta, expondo o seu ponto de vista sobre o assunto. Para fundamentá-lo, você pode se valer de argumentos variados, tais como exemplos da análise de uma situação particular ou da opinião de especialistas, desde que devidamente referenciada. Escreva cerca de 20 linhas em forma de um texto dissertativo argumentativo. Então, vocês vão fazer no caderno, que aqui não tem espaço, vão fazer cerca de 20 linhas de um texto em que vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse tema, nessa pergunta que eu coloquei em destaque. Então, o que a pergunta ela quer saber? Como é que pais, educadores, cuidadores de uma maneira geral, podem cuidar das crianças e dos adolescentes de uma maneira que elas vão conquistando aos poucos maturidade e autonomia, né? Cuidar de uma maneira assim que não pena muito, que não reprima muito, que estimule essa criança a ser mais dona de si no futuro, a ter maturidade, né? Então, reflitam sobre isso e aí vocês vão escrever a opinião de vocês. Leia o texto a seguir para responder à questão subsequente. Turismo na favela. E os moradores? Água morro abaixo, fogo morro acima e invasão de turistas em favelas pacificadas são difíceis de conter. Algo precisa ser feito para que a positividade do momento não transforme esses lugares em comunidades só para inglês ver. As favelas pacificadas tornaram-se alvo de uma volúpia consumidora poucas vezes vista no Rio de Janeiro. O momento em que se instalaram as unidades de polícia pacificadora em algumas favelas foi como se tivesse sido descoberto um novo sarcófago de Tutancâmon, o faraó egípcio. Uma legião de turistas, pesquisadores, empresários e comerciantes descobriram as favelas. O Santa Marta, primeira favela a ter uma UPP ao longo dos seus quase 80 anos, sempre recebeu, na maioria das vezes de forma discreta, visitantes estrangeiros. E, em alguns casos, ilustres, Rainha Elizabeth, Senador Kennedy e Gilberto Gil. Até mesmo Michael Jackson, quando gravou seu clipe na favela, não permitiu a presença da mídia. A partir de 2008, iniciou-se a era das celebridades e a exposição da favela para o mundo. Algumas perguntas, porém, precisam ser feitas e respondidas no momento em que o poder público pense em investir nesse filão. O que é uma favela preparada para receber turistas? Que maquiagem precisa ser feita para que o turista se sinta bem? Que produtos os turistas querem encontrar ali? O comércio local deve adaptar-se aos turistas ou servir aos moradores? Se o morro não é uma propriedade particular, se não tem um dono, todo e cada morador tem o direito de opinar sobre o que está se passando com o seu lugar de moradia. Essas e outras questões devem pautar o debate entre moradores e gestores públicos sobre o turismo nas favelas pacificadas.
Se os moradores não se organizarem e se não assumirem o protagonismo das ações de turismo e de entretenimento no Santa Marta, vamos assistir aos nativos, os de dentro, servindo de testa de ferro para empreendimentos e iniciativa dos de fora, às custas de uma identidade local que aos poucos vai perdendo suas características. Tomar os princípios do turismo comunitário, integridade das identidades locais, protagonismo e autonomia dos moradores talvez nos ajude a encontrar estratégias para receber os de fora sem sucumbir às regras violentas de um turismo mercadológico. 7. O texto é predominantemente argumentativo. Isso significa que seu enunciador sustenta uma tese, ou seja, um ponto de vista específico a respeito do tema desenvolvido. A alternativa que melhor sintetiza a tese central desse texto é: A. A pacificação de algumas favelas incrementou o turismo nessas regiões. B. O turismo na favela deve ser praticado de maneira favorável aos moradores. C. As unidades de polícia pacificadora não trazem ganhos reais para as comunidades. D. A preservação da identidade local é imprescindível para o turismo nas favelas. E. Os moradores das favelas devem ser contrários à visitação de turistas. Nesse texto, ele vai falar sobre o turismo que ocorre em algumas favelas que tem essas unidades de polícia pacificadora. E enquanto ele fala sobre isso, a principal ideia que ele vai defendendo ali é de que quando é feito esse turismo tem que considerar os moradores, o que eles pensam, o que eles acham, a cultura local, a rotina deles, né? E então assim, que esse turismo tem que levar em conta os moradores, ou seja, tem que ser favorável a eles, né? Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. Leia o texto abaixo para responder a próxima questão. Quais são os impactos ambientais das sacolas plásticas? Os impactos ambientais de sacos e sacolas plásticas estão em todos os lugares, indo da poluição visual até a morte de animais. Se pensarmos que despejamos bilhões de sacolas plásticas no mundo todos os anos, teremos uma nova noção do tamanho do problema. Por serem leves, os sacos e sacolas plásticas voam com o vento, indo parar em árvores, arbustos, fios de alta tensão, gramados, beiras de estrada, rios, lagos, oceanos, ou seja, acabam poluindo as cidades e a natureza. Muitas sacolas plásticas acabam em bueiros nas cidades, agravando o problema das enchentes, pois impedem a drenagem das águas das chuvas. Sacos plásticos abandonados também são depósitos de água das chuvas e podem ajudar na proliferação do mosquito da dengue. Os sacos e sacolas que chegam até a natureza são confundidos com comida por animais, que os ingerem e morrem engasgados. Tartarugas marinhas confundem as sacolas plásticas com águas vivas. Outros animais menores morrem ao se enroscarem no plástico. Na Índia, centenas de vacas morrem por ano ao ingerirem sacos plásticos com restos de alimentos. Estima-se que mais de 100 mil mamíferos e pássaros morram por ano devido à ingestão de sacos plásticos, e sequer temos ideia de quantos peixes. O plástico leva centenas de anos para se degradar, então não é mais pensar que uma mesma sacolinha possa matar mais de um animal durante sua permanência na natureza. De alguma forma, também a produção de sacolas plásticas dá a sua contribuição para o aquecimento global, porque os processos de refino do petróleo e fabricação das sacolas consomem energia, água e liberam efluentes e emitem gases poluentes. 100 milhões de sacolas plásticas precisam de 1,5 milhão de litros de petróleo para serem produzidas e causam a emissão de 4,2 mil toneladas de CO2. 8. No decorrer do texto, o autor vai defendendo a ideia das consequências maléficas com relação ao uso das sacolas plásticas. As principais estratégias argumentativas utilizadas consistem em a. Comparar as situações do uso e do não uso das sacolas plásticas. B. Deter-se apenas nos prejuízos causados aos animais. C. Valer-se de dados históricos para justificar o impacto ambiental provocado pelas sacolas. D. Ilustrar, através de vários exemplos, os danos que as sacolas causam à natureza. E. Mostrar que, apesar dos impactos naturais, é inevitável o uso das sacolas pelos consumidores. Aqui ele está afirmando que o autor do texto está falando das consequências ruins do uso de sacolas plásticas, mas aí ele quer saber, né, quais são as estratégias que ele utiliza para, né, defender essa ideia de que o uso das sacolas plásticas tem muitas consequências ruins. Então, o que ele faz? Ele fala, por exemplo, das sacolas que estão ali
né, tendo bueiros. Ele fala de vários animais que morrem porque estão assim ingerindo as sacolas. Então ele vai dando vários exemplos de várias assim situações diferentes de como as sacolas podem ser ruins. Então ele ilustra com exemplos. Portanto, a alternativa correta, a letra D, ilustrar através de vários exemplos os danos que as sacolas causam à natureza. Segue texto para responder a próxima questão. As questões a seguir tomam por base um trecho do artigo Horror a Aprender, escrito pelo historiador e crítico literário Afrânio Coutinho. Horror a Aprender. Se quiséssemos, numa fórmula, definir a mentalidade mais ou menos generalizada dos que militam na vida literária brasileira, não lograríamos descobrir outra que melhor se prestasse do que esta. Horror a aprender. Nosso autodidatismo enraizado, nossa falta de hábito universitário, fazem com que aprender entre nós seja motivo de inferioridade intelectual. Ninguém gosta de aprender. Ninguém se quer dar ao trabalho de aprender, porque já se nasce sabendo. Todos somos mestres antes de ser discípulos. Aprender o quê? Pois já sabemos tudo de nascença. Ignoramos essa verdade de extrema sabedoria. Só os bons discípulos dão grandes mestres. E só é bom mestre quem foi um dia bom discípulo e continua com o espírito aberto a um perpétuo aprendizado. Quem sabe aprender, sabe ensinar. E só quem gosta de aprender tem o direito de dar lições. Como pode divulgar e orientar conhecimentos quem mantém o espírito impermeável a qualquer aprendizagem? Nossos jovens intelectuais, em sua maioria, primam pelo pedantismo, autossuficiência e falta de humildade de espírito. São mestres antes de ter sido discípulos. Saber não os preocupa. Estudar, ninguém lhes viu os estudos. É só meter-lhes na mão uma pena e cair-lhes ao alcance uma coluna de jornal, e lá vem doutrinação leviana e prosa de meia tigela. Não lhes importa verificar se estão arrombando portas abertas ou chovendo no molhado. 9. No segundo parágrafo, para reforçar sua argumentação, Coutinho se vale de duas expressões idiomáticas que apresentam praticamente o mesmo sentido. Identifique estas duas expressões idiomáticas e, com base no sentido comum a ambas, esclareça o argumento do autor. Precisa encontrar, então, duas expressões idiomáticas que o autor tenha utilizado. Elas estão aqui bem no finzinho do texto, e aí são arrombando portas abertas e chovendo no molhado, as duas expressões idiomáticas. Então, a primeira parte da questão, que seria identificar as duas expressões, tá aqui, né? A gente já fez. E aí, a segunda parte que ele quer é esclarecer o argumento do autor, né, através dessas duas expressões. Essa primeira, arrombando portas abertas, ela ilustra mais aquela crítica que ele fala de jovens que querem ser mestres antes de serem discípulos, né? Então eles acham que eles estão arrombando as portas, mas as portas na realidade já foram abertas por aqueles que são os mestres. E chovendo no molhado é aquela ideia de fazer uma coisa assim que não faz muito sentido. Então seria assim o fato deles estarem formulando, criando ideias que não acrescentam nada assim perto do que outros já acrescentaram, não acrescentam nada ao que já foi dito, ao que já foi falado por outros, né, que seria aí uma mera repetição. Com isso, nós terminamos a sequência 1 dessa apostila Aprender Sempre. Fique ligado que logo sai a sequência 2 e a sequência 3. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos e deixa o seu like. É isso, até a próxima e tchau, tchau!